Olá, olá. Pietro já entrou. Já aceitei aqui. Olá, Diego. Olá, Pietro. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Tô- Ó, deixa eu ver aqui quem entrou. O Diego, a Tereza Guardiola, Rafa Pisani, a Rafaela. Hoje à noite a gente vai ter a live pela Ubra, né? Com a Uhum. Rafaela e o Rosa, né? Só que vai ser pelo Rafael, Facebook. É. figuraça. Quem mais entrou? A Andressa. Marina, eu estava conversando agorinha com ela, ex-Marina, minha querida lá de São Paulo. Pietro, vamos começar então, né? Primeiro eu queria te agradecer novamente por você ter topado, né? A gente papear sobre esse tema. E eu queria fazer uma breve apresentação do tema, né? E do autor. E aí depois eu já vou trocando umas ideias contigo, que eu acho que é um tema que talvez não se encerre em um encontro só. Porque o livro ele é muito amplo, né? A Arte de Amar, do Eric Fromm, e tem como a gente estabelecer conexões com várias outras áreas, né? Dentro da própria psicologia. O Eric Fromm, que não é da psicologia analítica, eu já vou começar a falar então, né? Mas como diz o José Raimundo Gomes, o J.R. Gomes, que ele é bem ativo também nos canais, né, nos canais digitais, né, nas redes sociais, lá do Rio de Janeiro, ele diz que o Eric Fromm e o Bion são os dois psicanalistas mais junguianos que ele conhece, né? Porque ele vê mais de Jung, tanto no Eric Fromm quanto no Bion, do que às vezes até alguns junguianos, né? De acordo com o JR. Que inclusive a gente vai tentar trazê-lo aqui para Palmas para fazer algum curso conosco, né? Depois que passar esse cenário todo, né? E aí a arte de amar, esse livro que baseou o nosso, vai basear o nosso bate-papo hoje, né? É um livro bastante interessante porque daí eu já vou entrar na primeira questão que eu queria ver tua opinião, depois eu falo a minha, né? Praticamente o Eric Fromm ele diz que o amor, né, quando se supera aquela fase da paixão, ele é uma escolha racional, né? Se ele não se tornar essa escolha racional, ou seja, se as pessoas envolvidas no amor não se dispuserem racionalmente a superarem as limitações que são impostas pelo fim da paixão, não há amor, né? Porque normalmente a gente associa o amor a algo também que é puramente inconsciente, né? Ou seja, como se a gente não escolhesse amar. E ele faz essa distinção entre a paixão, que é cair de amor, ele usa até esse termo, né? E o amor propriamente dito, que é viver de amor. Eu queria que você, enfim, falasse um pouco da sua impressão. É, eu, 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 eu acredito muito que o amor mesmo, né? Eu já tinha até falado isso para você quando eu li o Eric Fromm. Eu falei assim, nossa, ele tá só confirmando algumas coisas do que eu já pensava diante, principalmente do amor, né? Que é uma, eu lembro na faculdade que era uma questão assim muito difícil de lidar. Né? O que que é o amor? Como é que a gente define o amor? O que que é a paixão, né? Como é que define a paixão? Ah, existe amor à primeira vista? Não existe amor à primeira vista? Então ele faz ele delineia um aspecto do amor como arte, né? E a arte ela é muito interessante porque a arte, por exemplo, você vai tocar um violão, eu toco violão.
nas primeiras tentativas de tocar o violão, não sai nada, né? Você pega, bota o dedo lá e dói o dedo, machuca. Você tenta, 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 até que a disciplina, a concentração e a paciência, como ele coloca, te levam a desenvolver a habilidade de tocar, de fazer a arte, né? Desempenhar a arte com... Eu acredito muito que o amor, não que ele seja somente racional, ele tem um pouco racional. Eu acho que ele é uma função transcendente, porque você une essas polaridades, daquilo que é irracional com o que é racional, para desempenhar essa arte. Como toda arte, a arte é uma função que transcende mesmo, né? Ela é algo que une opostos. Ela une o imaginário com a técnica racional para que aquilo se desenvolva. Então, achei de um primor altíssimo assim, esse livro, quando ele retrata o amor dessa forma. Porque Sim. se a gente pega, por exemplo, o Jesus vem e fala, né? Eu tô até nessa coisa de Jesus ultimamente. Mas Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui está toda a lei e todos os profetas, né? Então, quer dizer, o que é amar a Deus, né? E isso ele coloca também no livro, e eu já vi pensando sobre isso, que é muito interessante. Se a gente pegar que Deus seria, independente do que seja Deus, se ele existe, se ele é um velhinho sentado lá em cima, ou se ele é uma energia suprema, tudo que existe, existe porque existe uma camada comum entre todas as coisas, né? Então, se a gente pega da física quântica, que vai falar da onda consciencial, que tudo está nessa onda e nós somos colapsos dessa onda que se formam, né? Ou se nós somos bóson de Higgs, né? Quer dizer, uma matéria tão sublime, tão sutil, que forma o átomo, que forma os elétrons, os prótons, os nêutrons, que formam o átomo, enfim, e assim vai. Quer dizer, a gente tem uma base, a gente tem uma coisa que conecta tudo. Está tudo conectado, está tudo junto. Amar todas essas coisas, quer dizer, eu posso amar Deus olhando o universo, eu posso amar Deus estudando a minha psicologia, e eu posso amar Deus seguindo o caminho interno. Perfeito. Eu acho que foi, eu acho que foi perfeito você falar isso, porque uma das coisas que fica muito claro, né, Pietro, no livro dele, é que o amor não se dá apenas no relacionamento erótico, né, ou no relacionamento Isso, conjugal, por exemplo, né? e é isso que Ele eu acho fala de vários níveis, né, de amor. vários padrões que eu acho que é muito interessante. Só que Aham. quando eu começo a amar a Deus, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus Aham. está em todas as coisas, inclusive em mim. Se Deus está em mim, então quer dizer, eu preciso me amar. Quer dizer, eu preciso olhar para mim e me compreender antes mesmo de amar o próximo, porque o próximo é uma consequência desse amor. Amor à minha pessoa, à minha estrutura, a minha... Ah, mas como é que você ama? Aí é que vem, eu acho que o grande jogo. Quando eu estou numa relação, eu vou me envolver com os pais daquela pessoa, com os amigos daquela pessoa, eu vejo aquela pessoa se envolvendo com os outros, eu começo a compreender ela, como é que ela funciona. Eu começo a Você entender fala na relação a dor. afetiva, Isso, conjugal. isso, Sim. né? Quando eu estou numa relação, um casamento, um namoro, né? Uma Aham. relação, Sim. eu começo a olhar para o outro de forma a compreender como é que ele foi construído, como é que ele se formou. E a partir do momento que eu entendo como ele se formou, que eu entendo como ele foi criado, como ele foi estruturado, o que ele sofreu e o que ele viveu de alegrias, eu desenvolvo uma capacidade de amar aquela figura através dessa compreensão, dessa empatia. Por isso que não é só uma questão racional. Eu posso ter uma racionalização porque eu decido fazer isso, porém, Aham. eu preciso da empatia para sentir o que ele sente. Saio da minha Perfeito. posição narcisista, né? E aí é que vem uma evolução do amor nesse sentido. Eu amo a mim, então eu
eu me trago esse prazer, um amor que a gente pode definir como o Magaldi define muito bem, que é o amor porneia, Uhum. tudo aquilo que é narcísico, egocêntrico, né? A Uhum. masturbação é um exemplo clássico desse amor porneia, né? Do pornográfico, né? Que desenvolveu para o pornográfico. Quer dizer, eu sou capaz de me dar prazer, eu sou capaz de me dar satisfação, né? Eu olho para mim, eu me pesquiso, eu me compreendo, né? É essencial esse amor. Ele não é uma coisa que você joga fora por causa de uma moralidade, né? Uhum. Aí depois eu parto para um outro amor, que é o amor eros, que é esse amor que eu encontro no outro. Mas ainda o eros, esse eros especificamente, né? Porque se você Uhum. olhar para Sócrates no banquete vai falar de um eros mais sublime, de um eros, talvez eu possa nomear até de ágape, de tanto que ele coloca como algo de uma sutilidade, né? Uhum. Mas, mas esse eros, como o Magaldi coloca, é um eros do outro, mas eu ainda tenho um certo egoísmo, né? Eu já não sou Sim. egocêntrico, né? Não tenho eu como centro das coisas, porque eu entendo que o outro também existe, o outro pode me dar prazer e eu posso dar prazer ao outro. Então eu Uhum. saio dessa posição, porém ainda me mantenho como um centro, né? Então um amor mais egoísta. E aí eu saio disso e desenvolvo, vou ampliando a minha consciência através das minhas vivências e vou para um outro tipo de amor, que é o amor filos, que é o amor da amizade, né? Do filha, que é o Uhum. amor do grupo, do social, né? Do contexto social. Um amor onde eu tô ali com o outro, eu tô ali com desenvolvendo uma identificação com o coletivo, né? Com Uhum. uma alteridade, né? Então é um amor de mim para com o outro, do outro para comigo, mas não chega a ser eros mais, porque eu não preciso exatamente ter o contato afetivo, eu não preciso exatamente ter o contato físico, sexual, né? O contato erótico, como a gente conhece usualmente, né? Isso. Não necessariamente, muito embora ele faça parte desse processo de construção da intimidade, né? Uhum. Mas nessas camadas de... É interessante você falar isso, Pedro. Eu imagino que você vai concluir com o tipo de amor mais sublime, né? É, pelo menos que a gente considera que seja mais sublime, porque ele dá esses nomes, né? O Eric Freud vai nomeando, né? O amor entre amigos, o amor para com os pais e com os filhos, O amor o amor materno. legal, o alto amor. Eu queria só abrir um adendo para eu não esquecer, senão depois vai passar, e Uhum. aí você conclui, se você me permite. Claro. Eu me lembro também do trabalho da Marie von Franz, né? Quando ela fala, escreve lá em Psicologia e Alquimia. Então, a ideia da união sagrada, a partir da coniuntio, né? Um movimento aí alquímico, psicológico. Uhum. E essa coniuntio, eu acho que você praticamente falou de tudo a respeito dela, né? O que a gente aborda muito na psicologia analítica. Esse casamento sagrado, ele tem que ocorrer, na verdade, internamente, né? É isso que o Jung deixou muito claro. É a integração dos polos, aí a ânima e o ânimos de cada pessoa. No caso do homem, ele tem que integrar a ânima, né? A sua contraparte feminina, a sua projeção feminina, e a Uhum. mulher o oposto, né? E o ânimos. Isso vale para qualquer configuração afetiva ou de estrutura identitária. Então, isso vale para heterossexuais, bissexuais, homossexuais, né? São partes que têm que ser integradas e não necessariamente a pessoa ela tem que se envolver com o outro para ela realizar o casamento sagrado. Agora, que o outro ele pode acelerar muito o processo, isso aí é mais do que óbvio, né? Porque diante do outro, a gente tem a possibilidade de se colocar em perspectiva. E aí, o que é que o Eric Fromm fala, né? Porque muitos relacionamentos não dão certo entre pais e filhos, entre
namorados, namoradas, né, independente da configuração, entre amigos, né, às vezes amigos que têm um relacionamento de longa data e acaba se fragmentando. Ele fala que, basicamente, isso não dá certo. É que eu tento ligar Desculpa, pra... só um instante, é porque aqui no home Tá, office é diferente. Eu tento ligar pra... A mamãe tá ocupada agora. Espera um pouquinho, tá? Fecha a porta aqui. Papai, Eu preciso também continuar aqui, Arthur. papai, Hum, qual a senha do pedir agora? não sei, não mexe com isso agora. Espera um pouquinho que ela vai sair. Fecha a porta. Ó, aí temos um exemplo de amor, filia. Exatamente. Então, deixa eu concluir aqui, Pietro. A ideia do coniúntio, né, da união sagrada, como uma superação da ansiedade de separação. Porque a questão também não é só a gente fazer uma crítica à não adesão aos relacionamentos, eu imagino, né, pelo olhar da Marie von Franz, mas também olhar para a qualidade dos relacionamentos. Porque não basta simplesmente se relacionar, por exemplo, se encontrar e morar junto, por exemplo, ou então estabelecer vínculos de amizade, se internamente as pessoas não se dispuserem a integrar essas partes, que, obviamente, alguns dos elementos dessas partes estão na sombra, né? São rejeitados por nós. Então, isso faz com que, por exemplo, tenha casais que vivam 5, 10, 15, 20, 30 anos e não experimentam uma forma mais profunda de relacionamento. E também isso justifica porque tem pessoas que nunca se relacionaram, como os místicos, mas conseguiram integrar as partes opostas, ou seja, conseguiram amar de uma forma sublime. Uhum. Isso é muito desafiador, né? Porque normalmente a gente pensa a partir de uma lógica que é binária, né? E aí eu E a acho que gente... quando esses discursos que tem assim, eu acho que você concorda comigo, Pedro. Esses discursos que tem tem muito no Instagram, né? É um tipo assim é um tipo de psicologia que às vezes eu tenho a impressão de que faz uma ode, né? Faz romantiza demais o hedonismo. Aquela ideia de, você tem que amar a si mesmo, acima, né, de qualquer coisa. Você tem que se suportar a si mesmo, né? Coloque você em primeiro lugar. Mas não é isso de que a Marie von Franz e o Eric Fromm está falando. Quando você diz, né? Tem que amar a si próprio, mas fora dessa dinâmica do hedonismo ou do narcisismo patológico. Eu vejo que a gente está desempenhando, né, na nossa sociedade cada vez mais uma produção narcísica, né? Uhum. Onde eu sou o meu umbigo e pronto, né? E ainda Uhum. mais com o advento das redes sociais, em que isso fica muito aflorado, né? Você vai no Instagram, você quer ver a vida maravilhosa que o outro tem, e aí você também quer mostrar para o outro o que tem de maravilhoso na sua vida, mesmo não tendo. Quer dizer, o humano está fora de cogitação, né? De uma certa forma, o humano não é desprovido dessa qualificação como algo benéfico, como algo vivo, né? O que precisa ser feito é o excepcional. Então, a pessoa vai para a academia para poder malhar, para poder ter um corpo bonito, para tirar foto, para receber like no Instagram. Não que isso seja uma tentativa, porque isso também é uma tentativa de receber amor. Perfeito. Só que o E amor o está Eric Fromm vindo fala através do disso. like, né? Sim. A coisa está vindo através do like, dos comentários, do engajamento, né? Da replicação do seu post. Então, a gente, nos dias atuais, assim, no nosso movimento,
A gente está querendo um tipo de amor que é um amor muito vão, muito líquido, né? Como diz Bauman. Então, Perfeito. é consumo. Então, daqui a pouco eu preciso tirar outra foto para receber mais amor. E daqui a pouco eu tô... E aí eu acabo jogando uma energia em bases muito flutuantes, né? Muito sem terra, sem rejunte, sem alicerce, né? É uma E base... eu também objetifico o outro, né? Se eu caio nessa lógica, porque aí, É, basicamente, eu começo a tratar o campo afetivo, não é, Pietro, uhum, de um ponto de vista compulsivo, né? sim, Como, por exemplo, as relações de consumo, onde eu tenho que subir os níveis de adrenalina e de toda aquela lógica bioquímica que traz o prazer, né? A satisfação. uhum. O consumo, ele oferece isso a curtíssimo prazo, e os relacionamentos também podem oferecer isso, né? Pode. Se obviamente não houver uma disposição para ir além disso, né? Ou E, seja, o outro ele é visto como um objeto mesmo, né? Que pode ser descartado, né? e é muito interessante porque, assim, é, eu acho muito legal que algumas pessoas tentem essa questão de fazer essa conjunctiones, né? A junção do rubedo, do negredo e o albedo aí, né? Albedo, enfim, essa coisa alquímica, essa conjunção entre o masculino e o feminino, eles podem tentar sozinhos, mas só que tem uma coisa que eu acho que é difícil de sair, que é a questão de você ser um ser humano, né? E às vezes a gente, como ocidental, por exemplo, que visa muito o externo, né? Nós somos se a gente for comparar Ocidente e Oriente, o Oriente é mais introvertido, quer dizer, a energia é regressiva, ela volta para dentro, e o ocidental tem uma energia mais extrovertida, energia para fora. Então, nossa atenção acaba virando, se invertendo, né? Colocando para fora. Toda atenção, todo objeto, toda libido é para fora. Então, o outro acaba sendo... a gente projeta com mais facilidade do que os orientais fariam, né? Perfeito. Sendo que E isso não é uma aí, via de regra. e aí, Pietro, a gente já tem os exercícios do Ocidente e do Oriente, né? O Oriente ele teria que integrar a extroversão e o Sim, Ocidente integrar a introversão, né? exato. Essa Porque seria... assim, Aham, se a gente pega lá a Índia tem um índice de pobreza escandaloso, né? aham, E a gente desenvolveu a tecnologia de uma forma que se espalhou pelo mundo. Então, o Ocidente tem suas qualidades também, não é uma coisa assim, nossa, como ser ocidental é horrível. Não. A ideia é você conectar essas duas partes, como tem acontecido. É muito interessante, tem um livro do Autobiografia de um Yogi, não sei se você já viu, do Paramahansa já vi. Yogananda. E, Aham, e o mestre dele fala que existe uma necessidade do Ocidente receber as coisas da Índia para um futuro, né, onde as junções entre o racional e o irracional possam se conectar. E quando eu aham, li aquilo, eu falei assim, caramba, esse livro foi feito há quanto tempo? 1960 e alguma coisa? O cara não tinha nem contato com Jung, não tinha contato com nada disso, mas tinha essa visão. Blavatsky também vai ter essa visão, né, dentro da teosofia, de que o Ocidente é uma preparação para o futuro, de união de várias raças, né? Também, aham. por mais que essa união tenha sido feita de uma forma muito grotesca, mas foi necessário, vamos dizer assim, na visão dela. Enfim, o que acontece é que a gente precisa unificar esses opostos. E a gente, como ser ocidental, a gente projeta com mais facilidade do que um oriental. Então, a gente precisa utilizar dessa projeção para fazer esse tratamento, essa interiorização. Então, quando eu me Uhum. relaciono, o casamento tem que deixar de ser essa coisa horrível que se tornou, né? Que, nossa, meu Deus, instituição decadente, falha, né? Todo mundo coloca isso como uma coisa ruim. E eu Uhum. vejo que na verdade, o casamento é hoje uma das instituições que mais aprofundam o ser, que mais levam Uhum. o ser a um aprofundamento e a uma harmonia, se ele soubesse aprofundar, se ele soubesse Perfeito. tratar como humano e não como um herói que entra para salvar o outro dentro da relação.
A mulher Perfeito. para poder modificar o homem. Não, esse é lindo, maravilhoso, olha só, e ele é assim, assado, mas tem esse defeitinho aqui, mas eu vou consertar, né? A mulher Uhum. entra nesse sentido. O homem Ou entra para... então, para o outro me salvar, né? Ou para o outro me salvar, né? E ainda É. tem isso, né? Que é assim, nossa, eu sou a princesa da Disney e estou esperando o príncipe. Eu sei Aham, que isso está sendo invertido, né? Até pela própria Disney. A gente vê aham. que existe essa inversão. Ela está subvertendo essa lógica, né? É bom, né? E Eu o acho que aqui, eu acho que aqui tem uma pergunta da Mara, a Mara Leni, que eu acho que vai casar muito bem com isso que você está falando, né? A Mara está dizendo assim, o amor dependente, como fica na visão junguiana? E aí o autor mesmo, Eric Fromm, vê se você concorda comigo, Pedro. E eu acredito, inclusive, que a crise por que passa os casamentos hoje, né, o casamento, talvez esteja relacionado a isso, que o autor fala, né, e o próprio Jung fala, e a Marie von Franz, né? É porque, por muito tempo, o casamento, ele não foi essa instituição de aprofundamento do autodesenvolvimento, né? Ele, até muito pouco tempo atrás, não existia isso que a gente chama do amor por escolha, né? O amor era meramente um contrato político, social, e a gente só tem a intensificação mesmo dos relacionamentos. Olha que a gente está falando do amor numa perspectiva só, que é essa perspectiva matrimonial erótica, né? E o autor vai falar o amor em várias perspectivas como igualmente importantes, digamos assim. É, Mas vamos ficar nessa perspectiva, porque essa perspectiva, eu concordo com você, ela talvez seja a que mais mobiliza hoje as pessoas, seja para tentar alinhar, né, equilibrar um pouco mais, apesar de eu considerar utópica essa palavra equilíbrio, né, mas a tentativa do equilíbrio é interessante, a busca do equilíbrio é interessante. Então, a gente vê muito essa demanda, né, do relacionamento afetivo conjugal. E aí, o que é que eles falam, né? Eles dizem o seguinte, que além de ter sido uma invenção, digamos assim, bastante recente, esse modelo de casamento que nós temos hoje, onde as pessoas se encontram para além das questões eróticas, né? Elas se encontram para desenvolver um trabalho alquímico, a gente poderia dizer isso, desde o ponto de vista psicológico, ou seja, perceber quais são minhas limitações, minhas potencialidades e a do outro, e haver um pacto aí de crescimento mútuo. Então, isso aí seria o relacionamento ideal. Mas tanto Eric Fromm quanto a Marie von Franz, né, pelo olhar do Jung, vão dizer que muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, por isso que tem uma quantidade tão grande de divórcios, né, e por isso que tem também uma espécie assim, de rejeição coletiva à instituição do casamento, na visão deles, é que as pessoas que se envolvem no processo matrimonial não superaram ainda a ansiedade de separação, que é aquela condição ainda infantil de, de luto pela perda, né? Quando percebe que não há mais a fusão com as figuras parentais, né? Não há mais aquela ligação, aquela cola, né? Aquela união com as figuras parentais. E aí, obviamente, a pessoa ela não deu o segundo passo até dar um terceiro passo, que seria o relacionar-se com o outro de forma adulta, né? Ora, se eu ainda não conseguir me livrar daquela ideia de que eu tenho um pai e uma mãe eterna, carnais, e que eles vão me demandar para as minhas questões cotidianas, inclusive eu conversei um pouco com isso com o Tássio numa live, né, sobre uma das possíveis razões da procrastinação, né, porque a gente fica inconscientemente esperando que alguém diga o que nós temos que fazer, e a gente vê isso muito agora, no período de isolamento, por exemplo, frente a alguns alunos, né? Alguns alunos se perdem completamente nos prazos, sendo que tem uma lógica, né? De estudo, com os horários específicos, horários das aulas, bastando que para isso a pessoa
ter um processo de autogestão, né, do tempo. Então, em outras palavras, para eu sintetizar aqui, o que especificamente a Marie von Franz vai dizer, e aí eu não sei se você concorda comigo, é que não basta casar. Parece que teria que ter esse esforço também, claro, dentro das limitações humanas, porque senão a gente cria uma hiperidentificação com o arquétipo do salvador, né? Ou com o arquétipo do herói, e aí a gente fica unilateralizado de novo, né? Lembrando que a psicologia analítica evita essas unilateralizações, né? Então, se a gente tem uma tendência mais extrovertida, a nossa função a partir da metanoia é integrar o lado oposto. Então, se eu sou uma pessoa muito para o mundo, para fora, né? O meu grande desafio é um investimento agora interno, para integrar essas duas partes, né? Se eu sou muito introvertido, gosto muito de lidar com os meus objetos internos, aí eu tenho que fazer um grande, que é o meu exemplo, inclusive, pessoal, aí eu tenho que fazer um grande esforço para integrar as questões internas, né, ou externas, né, os investimentos externos. Então, eu queria ver tua opinião em relação a isso, né? Muitas pessoas não superaram a ansiedade de separação. Ou seja, aquela ideia de ter alguém para acudi-las. Aquelas imagens maternas, paternas. Inclusive, a própria relação com Deus, né? É uma relação, assim, paternalista. É um amor dependente, né? Não é um co-amor, né? Um amor que se constrói junto. Uhum. E isso é o que levaria à falência, digamos assim, dos relacionamentos conjugais e também formas de abuso, né? Formas de dependência, porque, infelizmente, não se alcançou um outro patamar, né? Uhum. A gente tem uma coisa que a gente precisa muito prestar atenção. Teve até duas perguntas aqui, eu acho que uma em cima da outra. Seria importante dar um novo conceito de casamento ou não? E da Gina aqui e do Eduardo, por que a transparência dentro de um relacionamento é tão difícil? Eu acho que o que eu vou tentar dizer vai responder todas essas questões. Eu vou tentar, tá? Não é uma... Mas é assim, Sim, a nossa necessidade, a gente tem uma necessidade de afeto, de amor. A gente também se alimenta dessa forma, né? E dentro de uma relação pai e filho, mãe e filho, filha, enfim, dessa relação pais e filhos, existe uma tentativa do pai de dar amor ao filho e do filho de devolver esse amor. Não é uma coisa fechada. Porém, são humanos e vão errar e às vezes não dão o amor que o outro quer e a gente vai crescendo e vai olhando para outras relações paternas e fazendo essa comparação. E a gente vai idealizando, né? Idealizando uma relação fantástica, maravilhosa. Não quero ser igual minha mãe, não quero ser igual meu pai, quero ser diferente. Ou, nossa, meu pai é um herói, eu quero um homem como meu pai, né? Ou, não, eu quero uma mãe como a minha... Eu quero uma mulher como a minha mãe, né? Que abarca, que me dá tudo. Aí você entra numa relação sem perceber que está esperando tudo isso do outro. Quando você entra e o outro começa a não te dar aquilo que você espera, ou aquilo que foi criado, aquilo que você desejava, ter aquele retorno daquele amor específico, você começa um processo de autodefesa. Né? Você vai se defender daquela relação. Dentro da relação, você vai fazer essa defesa, é natural. E aí começa perfeito, um processo competitivo dentro da relação. Né? perfeito, perfeito. E aí, nessa competição que você estabelece, fica difícil ser transparente. Porque se eu falar tudo que eu sinto para o outro, pode ser que ele pegue aquilo e use contra mim. Então, eu não quero dar ao outro tudo que eu sou, porque se eu der a verdade, além de eu cair do cavalo dentro da minha autoimagem, né, que eu criei de um super-herói ou de uma pessoa perfeita, o problema é o outro, além de eu cair desse cavalo, eu ainda posso ser ferido, porque o outro pode pegar aquilo como lança e me machucar. Então, eu entro numa relação e já entro esperando o dia que ela vai terminar. Então, a gente Entendi. trata o casamento de uma forma muito leviana. Muito leviana. Se a gente pega aí na Índia,
ainda existe isso, né? De você nasceu, aí o pai pega o mapa astrológico teu, vai e joga no negócio para ver, joga no jornal para saber se tem alguém que tem um mapa astrológico parecido, que encaixe, que na verdade que encaixe dentro do seu mapa astrológico. E dentro desses mapas astrológicos você vai estabelecer que daqui a alguns anos essas duas figuras vão se casar. Não se conhecem, simplesmente está marcado o dia do casamento, vai ser tal dia com eles, assim assado. Eles confiam na sincronicidade, né? Muito, né? É demais. Um evento sincrônico, sim. Então, assim, não tem a paixão. A paixão não existe. Talvez num relacionamento ou outro, né? A pessoa vê, nossa, meu Deus, que lindo, né? Aqui eles vão ter que trabalhar o amor, quer dizer, como faculdade mesmo. Eu vou ter que descobrir o outro, eu vou ter que olhar para o outro, eu vou ter que viver o outro. Isso é muito profundo. E a gente aqui do Ocidente, nesse hedonismo todo, trata isso como se fosse uma violência ao ser. Né? E, na verdade, a gente precisa olhar para essas coisas de forma muito profunda para aprender o que a gente pode trazer para a nossa relação. Porque a paixão, ela conecta, ela traz a pessoa para perto. E depois, quando a paixão acaba, o que você vai fazer? Você vai simplesmente tratar de forma leviana essa relação e jogar fora? Entende? Só que depois que uma pessoa entra na sua psique, entra no seu inconsciente, ela não vai embora mais. Você tentar dissociá-la, né? Por exemplo, numa relação, separei, não tive filho com essa pessoa, então eu posso esquecer, esquece. Só que parece que eu sempre trago uma pessoa parecida com aquela figura. Porque a minha psique quer integrar aquela parte que eu não integrei. Por exemplo, mulheres que se relacionam com homens abusivos. Ela termina com um homem abusivo, ela vai pegar e se relacionar com outro homem abusivo. Porque ela precisa integrar aquilo, ela precisa ir fundo naquele homem. Naquele homem, principalmente na imagem que ela tem, na imagem que ela tem. Exatamente. Porque daquele homem. No momento que eu tento entender aquele homem, eu estou entendendo a imagem que eu criei. Agora, você falou desse tema, Pietro, eu lembrei de uma live que nós assistimos ontem, lá do grupo indiano, né? E aí tem algumas pessoas aqui, a Lilian, né? A Leila, a Gina, eu não sei se a nossa amiga fez a primeira pergunta, eu não sei se a Rízia está aqui também. E aí, o que é que a gente estava comentando justamente sobre uma live que a gente viu ontem, né? Uma espécie de projeção da sombra, né? Quando a gente, por exemplo, reconhece o problema, digamos assim, a gente está dentro de um relacionamento abusivo, reconhece o relacionamento abusivo, mas permanece no lugar da vítima. Mesmo que, claro, a gente reconheça que existe um abusador, existe uma vítima. Mas, do ponto de vista junguiano, não é possível haver o desenvolvimento psíquico se a pessoa permanecer no lugar da vítima. Porque ela não vai conseguir integrar o oposto, né? Ela ainda vai continuar projetando a sombra no outro, né? Que é o agressor. É o agressor. E aí ela pessoas atraíram, né? Ou foram atraídas por um tipo psicológico desse, né? Seria isso. E é isso que a gente precisa tomar tento, vamos dizer assim, porque a gente olha hoje para os homens de uma forma muito agressiva. É tipo, esse homem já é mau só por ele ser homem. Entende? Já é uma figura ruim só por ser homem. E aí, o que acontece no homem em si? Por exemplo, o homem abusador. Possivelmente, tá? Não estou dizendo que seja uma via de regra, mas possivelmente a mãe exerceu uma influência tão grande sobre a criação dele que ela fez com que ele negasse. Inconscientemente, pelo amor que ele tem por ela, ele assumiu a causa dela. A mãe teve uma relação que não foi uma relação do jeito que ela esperava. Ela escolheu um homem pensando que aquele homem seria a felicidade da vida dela. Como aquele homem não conseguiu suprir essa expectativa, ela joga toda essa energia para cima do filho. O filho vai tentar ser a felicidade da mãe, não consegue Você fala da mãe fálica. A mãe que o filho não fala.
não precisa nem ser só a mãe fálica, né? Mas a mãe, a passiva também, ela faz isso de alguma forma. Sabe como? Perfeito, perfeito. Ela, ela engaja no emocional do homem. E, por Sim. exemplo, eu já peguei alguns casos em que o homem fala, não, mas minha mãe foi tão boa, minha mãe foi isso, minha mãe sempre fez isso, isso, isso. Aí eu falei, mas você já pegou ela chorando? Aí ele, sim. E o que ela fazia? Não, ela falava que estava tudo bem. Não, não estava tudo bem. A mãe não explica. E a criança fala, nossa, eu preciso salvar minha mãe. Minha mãe não pode ver assim. E aí a mãe não tira esse fardo da criança. A criança veste essa capa e vai embora. Não tô culpando mãe, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa natural. Não tem como Esses não processos são, acontecer. esses processos são inconscientes e naturais, né? Eles não têm culpados, né? Tem. Nessa dimensão que você está falando. Claro que em relacionamentos abusivos, quando o abuso ele sofre um processo de materialização, né? Quando ele vai para as vias de fato, ou mesmo um abuso psicológico que fica muito evidente, o abusador ele vai arcar, obviamente, ou a abusadora, né? Tem em muito menor caso mulheres que exercem as relações de abuso. Normalmente a mulher ela está no lugar de abusada, até por uma questão cultural. Mas, assim, quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que o abusador, por mais que ele esteja agindo inconscientemente, que ele não vai arcar com as consequências jurídicas, legais, inclusive. É, A gente, na verdade, está tentando ir mais fundo, né, na isso. forma de compreender esse abuso. Porque através dessa compreensão, você quebra o padrão. Você tem a possibilidade de quebrar o padrão. Quando você olha que esse abusador vestiu a capa do herói para tentar fazer com que a mãe seja feliz, ele não consegue, ele vai buscar na relação fazer isso. E aí, na Perfeito. relação, ele vestido de herói, ele vai tentar ser a melhor pessoa do mundo. Só que ele tem uma natureza dele que ele não consegue controlar. E ele vai fazer o quê? Vai vacilar na máscara de herói. E aí, quando ele vacilar e a mulher vê o que ele é de fato, ele já vai se sentir ferido. Por quê? Porque ele não quer dar o braço a torcer, porque a máscara dele caiu. E aí, ao Perfeito. invés dele tentar se mostrar para a esposa, falar assim, olha, tá aqui, é isso aqui que eu sou. Eu não sou aquele herói. Não, ele vai tentar fazer, ainda se manter herói. O que ele faz? Você é louca, você é doida, você devia estar no hospício, né? Que o homem, para se defender dessa coisa da máscara do herói, vai vilanear a mulher. E aí ele Perfeito. busca, fazendo com que às vezes ele busque essa ilusão, alimentar essa ilusão lá fora da relação. Aí ele vai Uhum. buscar lá na mulher. Isso não acontece só com a relação heterossexual. A relação homossexual também acontece, tanto com mulher quanto com homem, muitas vezes. Porque dentro da relação homossexual, homoafetiva, uma das figuras tem uma tendência mais masculinizada do que a outra. Tem uma energia mais masculina do que o outro. Sempre, dentro dos casais, são dois opostos. Você vai perceber que um é mais Uhum. masculino, o outro é mais feminino. E Independente isso do... não tem, perfeito, isso não tem a ver, por exemplo, com a performance sexual, né? Quem é Exato, ativo, quem é passivo. É uma questão psicológica. psicológico, exatamente. É uma condição interna dessas duas energias. Agora, Perfeito. voltando a isso, então, assim, o herói caiu. O herói caiu, né? Ele não quer perder essa máscara, ele vai buscar outra pessoa que acredite nisso. Então, ele vai para uma relação extraconjugal, né? E aí, ao invés do casal olhar para isso como um fator, nossa, a traição está mostrando para a gente o que a gente precisa fazer. É aqui o grande salto da relação. É aqui que o homem foi, me bateu, né? Aí a mulher não quer separar. A mulher não quer separar, não quer tomar providências. Isso acontece demais.
o homem não sabe o que fazer, porque ele vai tentar se manter ainda na postura. Às vezes é necessário desbancar totalmente esse homem nesse sentido. Como? Fazendo todo o processo legal para se defender. Porque a partir do momento que a mulher assume o seu ânimos, né? Quer dizer, se defende, percebe o seu masculino em si, ela se defende do masculino lá fora, do masculino devorador. Perfeito. E essa defesa, Pietro, se dá pelo recolhimento das projeções, né? Então ela vai se tornar menos vítima desse homem, justamente porque ela vai projetar menos as questões dela nesse homem que, no final das contas, vai provocar um processo de desajuste, né, do seu mundo interno. A Gina estava falando uma questão aqui, Pedro, que eu acho bastante interessante a gente comentar também, né? Que parece que houve um processo, o amor, ele saiu, né? O casamento, ele saiu de uma categoria de um contrato político e econômico e passa para uma obrigação, né? De ter que demonstrar um certo grau de romantismo. Então, veja que a gente sai de um polo, né? De um momento de unilateralidade, onde não podia entrar essa palavra paixão. Inclusive, entre os gregos, a paixão era algo proibido, porque na Grécia Antiga, a paixão, ela tirava a capacidade de raciocínio dos homens livres, as mulheres não tinham status de cidadãs livres, então o homem livre ele não poderia estar apaixonado, porque senão ele não era uma pessoa confiável para assumir cargos públicos. Tinha que ser um tipo de amor mais ou menos parecido com uma das camadas que o Fromm discute no livro. E aí a gente sai desse amor, né, que ele é desprovido daquela paixão febril, que biologicamente falando, ela vai durar aí entre 6 meses e no máximo 2 anos, bioquimicamente falando. E aí a gente vai agora para um modo de relacionar-se onde esse amor tem que estar muito evidente. Então a gente saiu de um extremo e vai para o outro, né? Então eu imagino que do ponto de vista analítico, aí está o problema também, né? Pegando por aquele aspecto de a gente ter essa tendência de sair de um polo para ir para o outro. O que na metanoia seria basicamente o oposto, né? Ou seja, na crise existencial, que faz com que a gente integre opostos, é justamente o oposto disso, né? Onde eu posso me relacionar que contém as duas coisas, ou seja, contém a razão, mas também contém a paixão. Mas eu acho que assim, quando a gente está num pêndulo demais, por exemplo, estou muito na paixão. Quando eu solto o pêndulo, eu vou para o outro extremo, né? Que é para não sentir nada, o desprezo, vamos dizer assim, né? Então, assim, é como se isso é a enantiodromia, né? Quando eu explodo, eu vou para o outro polo com muita força, e até que esse rio volte ao curso normal, vamos dizer assim, demora um pouco. Então, necessariamente, após a paixão, existe uma catábase, uma depressão, né? A gente cai na terra. Então, é nessa depressão, nessa catábase, nesse processo traidor, né? Onde a gente se traiu, quer dizer, traímos as imagens idealizadas da relação, é que começa a relação de fato. É na queda do paraíso, né? Tem uma queda aí do paraíso, né? Tem, exatamente. Né? Então, assim... Eu acho que é onde entra a paciência, né? De que fala o Eric Fromm. É nesse momento que tem que ter a paciência, a autocompaixão, a compaixão pelo outro, percebendo que é um momento transitório, que se você suportar esse momento e conseguir elaborá-lo, você vai passar por ele, né? E é aqui que entra a razão nesse sentido, né? Porque aí entra a escolha, porque eu posso, dentro da escolha, decidir separar. Assim, minha relação tá uma merda, não quero saber, vou sair, tô fora, né? Até lá não faz nada, porque você tá grudado lá. Ou então você vai costurar os retalhos, grudar os cacos, né? Então você vai
pensar, vai escolher, vai falar assim, não, eu quero saber o que tem por trás disso tudo, eu quero ir mais fundo, eu quero entender onde está a minha responsabilidade nessa relação e o que eu posso fazer para ela melhorar. Aqui vem Ou seja, o da faculdade, né? Você tinha comentado sobre o equilíbrio antes, né? Que você não acredita no equilíbrio como é um perfeito, sim, perfeito, né? Sim. Porque se não existe, assim, as coisas estão em repouso que vão ser logo tiradas do lugar para voltar ao repouso de novo. Então, isso Perfeito. é uma constante. Então, o equilíbrio, ele é uma outra faculdade que a gente também precisa trabalhar. Quer dizer, a situação caótica acontece e eu preciso me trabalhar para me trazer para o centro de novo. Uhum. Então, Nesse caso, Pietro, o caos, ele é um combustível, né? Ele é um elemento alquímico para que eu desenvolva aspectos que precisam ser desenvolvidos, né? Ou reconhecer e integrar aspectos que precisam ser integrados. E na relação, o que não falta é caos, né? Perfeito. Uhum. A relação que tem é caos, e o caos estabelece uma nova ordem sempre. Então, assim, a gente agora, mundialmente, estamos vivendo um caos. Como você colocou o tema, né? A arte de se relacionar em tempos incertos. Olha só, tempos incertos, tá mesmo em tempos incertos, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente acabou tendo que entrar num isolamento forçado, e se a gente entrar num âmbito de análise de um inconsciente coletivo, a gente, esse inconsciente, todo esse ser que somos nós, a vida, a terra, tudo, a gente passa por um momento de entrada, de regressão da energia, quer dizer, lidar com aqueles que são, de fato, nosso oposto ali, né? A gente, eu e minha esposa, nós estamos vivendo aqui dentro. Nós estamos aqui com 3 crianças, todas fazendo aula online. Na primeira semana, caos, sabe? Caos. Eu imagino. Eu queria virar para ela e culpar ela de todas as coisas que estavam acontecendo. Entende? Você é professora, você devia saber de alguma coisa disso aqui. Coitada, ela também estava fazendo as coisas para o aluno dela, entendeu? Então eu tive que parar e falar assim, eu estou culpando quem? Eu estou culpando ela por quê? Entende? Sim. Então, uma projeção. Aí eu pego essa projeção, trago para mim e falo, não, peraí, o que eu preciso fazer aqui? Nesse caos, eu acho a nova ordem, eu acho um novo jeito de encontrar a minha estratégia diária. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha com Jung, porque o Jung, ele fala assim, você pega os símbolos para analisar os símbolos, fazer a decodificação para trazer para o seu dia a dia. Você não tem como fazer uma transformação só no alegórico, no fantasioso. No mental, né? Só no mental. A psicologia analítica, ela é uma psicologia da praxe, né? Você tem que integrar, inclusive, esses aspectos, o mental e o prático, né? O somático, né? O físico. E aí que é o âmbito que a gente precisa tomar muito cuidado quando vai estudar Jung, porque assim, o Jung é um cara extremamente intelectualizado, é um erudito assim de mão cheia, um cara que falava várias línguas, inclusive latim. O cara tinha uma erudição, né? Uma erudição fantástica, né? E muitas vezes ele é mal compreendido, né, Pietro? Justamente porque há um esforço muito grande para compreender o Jung, porque tem que ter pelo menos interesse em antropologia, psicologia, semiótica, né? Tem que estudar teologia um pouco, enfim. Ele muita coisa. Vários critérios, né, do que já tinha que estar estudado para ser aluno dele. Então, sim. Inclusive, isso é um requisito para quem postula ser analista, né? Porque a maioria de nós é de orientação junguiana, né? O analista mesmo, ele precisa aí passar por um longo período de provas até conseguir ser aceito por uma dessas grandes associações. Eu mesmo, meu processo... Eu vou te dizer, tu não vai acreditar que já está faltando 2 minutos para dar 1 hora de live.
Eu não te falei que essa live, o assunto é tão longo e tão interessante, instigante, que a gente tinha que fazer umas 2 ou 3. Porque eu Nossa, fiz um monte de anotações aqui, mas não chegou nem na metade, acredita? Jesus. Tipo, tem uma parte do livro, Pietro, que o Eric Fromm fala dos artifícios que a gente usa para enganar a solidão, né? Nem se relacionar profundamente e também enganar a solidão. É muito interessante. Então, eu acho assim que a gente tem assunto já, né, para um próximo encontro. Muito difícil. Eu queria trazer. É, Agora, assim, o que eu posso dizer, assim, nesse pouco tempo que a gente tem, é só que a gente tente trazer tudo isso que a gente está vendo em várias lives, você está fazendo, principalmente, que tem sido de extrema importância nesse momento, que a gente traga para a prática mesmo, tentar fazer, exercer isso no dia a dia de forma profunda, almática mesmo, não de qualquer jeito, só vejo a live, nossa, já estou bem porque eu passei isso para o meu intelecto. Não, a gente precisa sentir isso, viver isso, né? Ser isso. bem lembrado. A gente tem que ver sentido nisso, né? Que nós estamos falando. No meu caso e no seu caso, eu acho que isso já é relativamente claro para nós, a importância do estudo. E a gente convida, obviamente, todas as pessoas que nos acompanham para também tentarem encontrar uma lógica para além do racional, né? Ficou até contraditório, mas encontrar um sentido, eu acho que é a palavra mais certa, de como aplicar isso na vida cotidiana. Porque é como você falou mesmo, não, a gente fica só numa fase verborrágica, né? Sim. Intelectualista, né? No campo muito da discussão, né? Observando os processos contraditórios, mas sem conseguir se aprofundar mesmo, de fato, né? É. Então é isso, Pedro. Eu acho que foi perfeita a sua colocação. Eu gosto muito desse encontro contigo, porque eu percebo que você tem uma visão bastante ampla desses assuntos que nós comentamos, né? Não necessariamente precisa ser igual à minha visão, na verdade, é interessante que as visões, elas, às vezes, têm até um pouco de antagonismo, porque a conversa ela fica mais rica, mas ainda assim eu percebo muito, muito mais pontos em contato do que pontos divergentes. Eu queria te agradecer pela live de hoje. Eu que agradeço. A gente já sabe qual vai ser a próxima live, né? A continuação. Porque é um assunto que, na verdade, não se exaure. Tem várias perguntas que não foram respondidas. Eu vou olhá-las depois e a gente responde num próximo encontro. Eu acho que a gente pode fazer, se você concordar, esse acordo, digamos assim, para a gente falar sobre esses subterfúgios que a gente usa para enganar a solidão, como, por exemplo, as compulsões, né? Compulsão por compra, compulsão por sexo, compulsão por drogas, né? As compulsões no campo espiritual, né? O chamado materialismo espiritual. Tudo isso são tentativas que nós usamos para poder aplacar essa dor, né? A dor da solidão. Sim, sim. E muito, e muito. E tem uma relação intrínseca com pai e mãe aí, fantástica. Sim, perfeito. Aí entra até Bert Hellinger no meio da parada, porque ele É verdade. é fantástico. O cara também, eu acho que eles tinham que ter se conhecido, o Jung e o Hellinger, porque é muita coisa. Eles acessaram o mesmo campo, né? Do inconsciente coletivo, eu imagino, né? Acredito. Então é isso, Pietro. Gratidão, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e pelo bate-papo. Valeu, obrigadão. Até mais. Abração, querido. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.